estamos muito felizes de estar com você de volta nesta segunda-feira para esta terceira aula. E eu espero que a essa altura você já esteja com a sua apostila nas mãos, aberta aí no terceiro, na página 3, para a aula de hoje, que é discípulo, ser ou não ser. Eis a questão. Vocês devem também estar notando todas as segundas-feiras que eu faço mais acréscimos do que de fato está aí redigido na apostila. Por isso eu gostaria que vocês estivessem com papel e com caneta aí nas mãos para poderem ir fazendo os complementos que a gente vai agregando daqui com esse nosso jeito meio improvisadão. Eu espero que todos estejam sendo extremamente beneficiados e eu quero, antes de começar a fazer a exposição desta noite, levar e trazer uma palavra de estímulo, de perseverança, de amizade, de solidariedade, especialmente para com esses 17 irmãos de Campo Grande e para com o pastor Auri, que está aí bancando a ferro e fogo. Queremos animá-los e estimulá-los, encorajá-los. Estamos orando por vocês e temos certeza de que com o passar do tempo vocês vão conseguir engrossar esse caudal de interesse no Vindisat aí na cidade de vocês. Gente, hoje nós vamos tratar de um tema decisivo. E eu mesmo gostaria que antes que começássemos, cada um de nós se despisse, se despojasse de todas aquelas pré-compreensões que a priori nos afirmam que somos discípulos e que não precisamos questionar essa nossa relação de coerência com o Evangelho. É absolutamente necessário que na aula de hoje cada um de nós se disponha e se abra a perguntar a si próprio quanto ao fato de estar ou não estar enraizado e entranhado num sério e num profundo compromisso com o Evangelho, com o reino de Deus, com Jesus Cristo. Como nós sabemos, e já vimos isso em aulas anteriores, ser discípulo não é uma opção para os cristãos, como se fosse possível ser cristão sem ser discípulo. Ao contrário, só se é cristão se é discípulo. Se você não é aprendiz do Mestre Jesus, então não tem a menor ilusão, nem eu, nem você, nem qualquer um é discípulo. Aliás, essa tem sido uma das mais terríveis falácias do protestantismo, ou seja, criar cristãos que pensam e que imaginam que ser discípulo é apenas mais uma opção dentro do cristianismo. Os que pensam assim estão absolutamente equivocados em relação aos dois tipos de grupos cristãos que sempre houve na história da igreja. E eu quero que você preste bastante atenção nisto. Durante toda a história da igreja, sempre houve dois grupos básicos. E é Ralph Winter quem os chama de grupo modalício e grupo sodalício. O que isso significa? Significa que a gente, olhando para trás na história da igreja, observa essas distinções, esses dois grupos cristãos. No entanto, não havia um grupo de discípulos e outro grupo que não era de discípulos. Ambos os grupos eram formados de discípulos de Jesus, só que vivendo vocações diferentes, com intensidades de comprometimento e de visão ministerial. Vamos então explicar qual é o grupo modalício. O grupo modalício é basicamente a igreja. É esse grupo que forma a comunidade do povo de Deus, das pessoas que respondem à fé. E não há nessa comunidade nenhuma distinção de sexo, não há nenhuma distinção de idade, de crianças a velhos, de homens e mulheres. Qualquer um pode fazer parte dela e essa comunidade se reúne para edificar a si própria e para pensar em si mesma como uma comunidade que tem uma missão no mundo, de pregar o Evangelho. Já o grupo sodalício, um grupo de solidariedade, é um grupo de missões específicas. São pessoas humanas que sentem, que sabem, que acreditam, que receberam de Deus um chamado extremamente específico, explícito, definido, de um comprometimento que os faz deixar tantas vezes de poderem estar assentados com a tranquilidade da comunidade e lançam-se com veemência, com determinação, com ousadia para alguns projetos específicos de anúncio do reino de Deus. Mas esses dois grupos
são formados por discípulos. Vejam como desde o Novo Testamento a gente percebe essas distinções. Por exemplo, em Jesus, nós temos nas páginas do Novo Testamento, nos Evangelhos, esses dois grupos bem presentes. Nós temos, na perspectiva do modalício, daquela comunidade, do grupo que é discípulo, mas que faz parte de uma vocação mais ampla, mais geral, nós temos a comunidade dos discípulos, aquele pessoal que andando com Jesus, estrada fora, agregando-se a Ele, embevecendo-se com a sua palavra, deixando-se cativar e fascinar pelos seus ensinamentos. Mas mesmo com Jesus, nós temos o grupo sodalício, ou seja, que são os apóstolos, esse grupo de uma solidariedade mais específica, de um comprometimento mais aprofundado e de visões mais definidas acerca do propósito de Deus, em função de cujos propósitos eles remeteram às suas próprias existências históricas. Quando a gente olha, por exemplo, para a implantação das igrejas no Novo Testamento, outra vez aparecem os dois grupos, o modalício e o sodalício. Por exemplo, em Paulo, qual era o grupo modalício quando a gente lê as cartas de Paulo? Obviamente, são as próprias igrejas que ele vai fundando. E qual é o grupo sodalício? É a equipe pastoral de Paulo, aquelas pessoas que vivem itinerantemente lançando, semeando, divulgando, proclamando, propalando o Evangelho e plantando essas comunidades, sendo que sempre indo mais além. Na própria história da igreja antiga, esses dois grupos estão presentes. O grupo modalício na história da igreja é formado pelos membros da igreja que se relacionavam e que viviam na comunhão paroquial. Mas na própria história antiga, mesmo no período medieval, a gente observa que também havia um grupo sodalício. Sabe onde eles estavam? Nos mosteiros. Eram pessoas que estavam vivendo projetos extremamente radicais de percepção do reino de Deus conforme aquele tempo e aquela época. E também havia missionários itinerantes viajando pela Europa, indo para o mundo bárbaro e penetrando a Escandinávia, tentando proclamar o Evangelho. Na atualidade, o grupo modalício está entre nós, a Igreja de Deus, e também as instituições que se chamam igreja, mas também o grupo dos sodalícios está entre nós. São as missões, são os projetos, são os grupos que se reúnem em função de objetivos absolutamente incomuns e estão vivendo a fim de alcançar e atingir alguns objetivos que no presente parecem não ser objetivos tão explícitos e de uma preocupação tão intensa por parte da igreja. Pois bem, gente, no entanto, esses dois grupos são grupos de discípulos de Jesus, apenas vivendo em vocações distintas, em momentos assim bastante diferentes da própria história. Porém, todos esses pertencem ao grupo do discipulado do Senhor Jesus. Aliás, eu quero que você saiba que durante todo este curso, de agora, março, até o final de junho, nós vamos estar batendo nesta tecla, afirmando que não há nenhuma possibilidade de você estar vivendo qualquer um tipo de projeto cristão que não seja o projeto do discipulado em Jesus. Meu querido, nossa intenção, e eu diria que mesmo a nossa obsessão durante esse período, é desenvolver a consciência de que os únicos seres humanos cristãos são de fato os discípulos, são os aprendizes, são os que estão tentando moldar as suas vidas pela vida e pelos referenciais e de existência histórica de Jesus e pelos parâmetros, padrões e fronteiras do Novo Testamento. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque eu estou tocando em alguma coisa absolutamente nevrálgica, importante e imprescindível de ser captada, de ser apreendida e de ser assimilada pela igreja evangélica neste país. Se não assumirmos isto com radicalidade, agora e já, temos o risco de ver dentro em breve a igreja evangélica se tornar uma comunidade absolutamente disforme e uma comunidade completamente sem identidade. Corremos o risco de nos tornarmos apenas uma grande massa de pessoas que oram em nome de Jesus, que usam jargões religiosos, que deixam-se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
que têm um estereótipo de protestantismo, mas que, de fato, a única coisa que fazem é a assimilação dessas coisas e a frequência ao clube evangélico, à igreja, mas que não estão vivendo no dia a dia um projeto de vida que se identifique de maneira profunda e radical com os ensinos dos evangelhos. Uma grande massa de pessoas apenas, carregando sobre si o nome de Jesus, mas envergonhando-o frequentemente pelas suas obras. Eu acho que nós vivemos neste país hoje, como igreja evangélica, um momento extremamente semelhante a alguns períodos na história da igreja. Por exemplo, quando a igreja cristã, perseguida, humilhada, oprimida, sem espaço, segregada, discriminada, veio até o ano 313 da era cristã existindo dessa forma, subitamente foi promovida da idade à legalidade, do anonimato à nomenclatura, da escuridade à promoção pública, quando Constantino disse ter se convertido ao Evangelho. Foi oficializada, transformada em religião do Estado. A sua catolicidade podia ajudar extremamente o projeto político-ideológico de Constantino quanto a unificar o Império Romano que se estava fragmentando, e ele pensava que a igreja podia ser um agente unificador pela sua mensagem universal. E o que aconteceu é que dezenas, centenas, milhares de pessoas inconversas foram penetrando na igreja, sem serem trabalhadas, discipuladas, sem que o evangelho lhes penetrasse nas entranhas, sem que passasse apenas da epiderme, indo ao coração de fato. E o que aconteceu é que nós tivemos uma avalanche de um cristianismo descomprometido, que tornou a igreja disforme, uma comunidade enfeiada e desfigurada. Logo depois, quando os monges conseguiram trazer um certo reavivamento de fé e compromisso para a igreja, outra vez houve uma segunda avalanche de descompromisso, quando os povos bárbaros invadiram o Império Romano. Mas a igreja conseguiu impor-se como comunidade portadora de uma religiosidade mais sofisticada e veio a conquistar os bárbaros para a fé cristã, conquistando-os, todavia, superficialmente, não lhes aprofundando no coração os princípios do discipulado cristão. E o que aconteceu é que logo depois teve-se uma massa enorme de cristãos absolutamente alheios a Jesus e ao projeto do reino de Deus. A nossa impressão hoje, quando olhamos para a igreja evangélica, é que dentro dela cabe tudo, desde os paranoicos mais extremados até aquele tipo mais reformado. Mas sob essa bandeira estão incluídos os tipos mais diversos, sem que haja um padrão, sem que haja uma realidade referencial, sem que haja norteios claros, capazes de identificar quem é quem nessa história toda. É por essa razão que todos nós, eu, você, os que estão aqui neste auditório e os mais de 3.000 que estão nos assistindo agora espalhados aí por esse país afora, além dos que estão matriculados, aqueles muitos outros que assistem sem estarem ainda inscritos, todos nós devemos ouvir de novo o convite de Jesus para que o sigamos e para que nos tornemos, de fato, seus discípulos. Meus queridos, Jesus nos chama a segui-lo. Ele começa dizendo: se alguém quer ser meu discípulo, então venha e siga-me. Seria tão bom se fosse apenas isso. O problema é que as nossas próprias dificuldades evangélicas já começam neste ponto. Aqui mesmo, nesse início de convocação de Jesus para que o sigamos, algumas variantes evangélicas já começam a se manifestar na perspectiva da divisão. Há os que dizem que ninguém quer se Deus não puser tal desejo em seus corações, não é? Este é o grupo hipercalvinista. Diz: não, essa história de que se alguém quer, ninguém quer. Não é? Não há o menor desejo de Deus no coração humano. Se Deus não enfiar tal desejo nas vidas das pessoas, ninguém quer. E há aqueles que já se radicalizam aí nessa perspectiva. E há outros que dizem que o homem tem poder para querer.
e são mais os de linha arminiana que fazem esta afirmação. Pois bem, este conflito tem estado na história da igreja, especialmente desde a Reforma Protestante para cá. Não sei se vocês sabem, mas Whitefield, que foi contemporâneo de Wesley, teve problemas enormes com ele, porque Whitefield era calvinista e Wesley tinha uma visão arminiana. E eles não conseguiram mais traçar o seu projeto histórico junto por causa dessa discrepância. Eu quero apenas lhe dizer que isto, na prática, é simplesmente banalidade. Se você se chocou, eu quero repetir para você ficar mais chocado ainda. Isto, na prática, na hora do vamos ver aqui na história humana, é sofisticação, é teologia dos anjos, é alguma coisa absolutamente desnecessária quando um ser humano tem que se decidir diante de Deus, se vai ou não vai, se pega ou se larga. Pois se o homem naturalmente não quer, mas de repente está querendo, então foi Deus que o fez querer, e eu digo aleluia. Ou se o homem pode querer e está querendo, para que complicar? Ótimo, ele está querendo. A minha posição é de simultaneidade. Eu pessoalmente creio que para Jesus a questão era extremamente mais simples do que ela tem sido para os teólogos no curso dos séculos. Isso porque Jesus equilibrava a ação divina com a responsabilidade humana. As duas coisas andavam juntas. Ele não exacerbava, não polarizava, não radicalizava nenhum desses dois extremos. Ele fazia essas duas dimensões convergirem para o momento da decisão do ser humano. A ação divina, a decisão, a responsabilidade humana. Por exemplo, nós ouvimos Jesus dizer: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa é a ação de Deus. E Jesus diz que ninguém se aproxima dele se a graça divina, se o Espírito Santo, se a mão do Pai, se a intervenção sobrenatural não estiver trazendo a pessoa a ele. Mas também nós o ouvimos dizer: se alguém quer, então venha. Essas duas coisas andam juntas, e polarizá-las significa ou criar uma certa fatalidade na vida, onde tudo está tão determinado que o ser humano é apenas um androide programado, ou ainda tirar essa intervenção divina e colocar tudo sobre a responsabilidade humana, é criar espaço para a produção de certas usinas legalistas e de neuroses de seres humanos que acham que tudo tem que ser bancado pela sua própria força interior. Mas quando entendemos que as coisas andam juntas, descomplica-se a vida e na prática a existência acontece com muito mais saúde e liberdade. Em resumo, eu quero que você saiba que a pessoa que, na minha maneira de ver, melhor sumariou o que eu estou lhes dizendo foi um irmão do pastor João Queiroz, de Fortaleza, a quem eu visitei há alguns anos passados no seu leito de morte. Ele estava lá morrendo, muito doente, com câncer, e o pastor João Queiroz me pediu para ir com ele lá visitar o seu mano, que estava prestes a passar para a dimensão celestial. E quando eu cheguei ali, ele fez um esforço para se sentar na rede, estava deitadinho numa rede profunda, e aconteceu que eu me aproximei dele e ele me pegou assim pelo pescoço e eu abracei por baixo. Ele estava muito suado, muito fraco, e ele disse no meu ouvido: meu filho, se eu quisesse eu não podia, e se eu pudesse eu não queria. Eu falei: eu não estou entendendo o que é. Ele disse: se eu quisesse eu não podia, se eu pudesse eu não queria. Eu falei: o senhor desculpe, o senhor está se referindo a quê? E ele então me disse: olhe, se eu quisesse deixar a Jesus, eu não podia, e se eu pudesse deixar a Jesus, eu não queria. Porque simplesmente Jesus me encantou, Jesus me fascinou, Jesus me conquistou. E se eu quisesse eu não podia, porque eu sei que sou dele, essa salvação é eterna, Deus não volta atrás, isso é irreversível, a graça de Deus agiu de maneira eficaz na minha vida e não tem volta. Ele diz: por outro lado,
Se eu pudesse, eu também não queria. Queria para quê? Eu estou apaixonado por Jesus. Deixa eu tocar esse projeto para frente. Ele não era teólogo, irmãozinho querido lá do sertão, mas com aquela sabedoria que brota junto com os pés de Mandacaru. Por outro lado, se somos convidados a seguir Jesus, também somos avisados de que ninguém é forçado a aceitar. Todos vocês, os que estão à minha esquerda, à direita, à minha frente, saiam dos seus lugares e venham. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Venham, nós estamos esperando. Dá tempo para que todos venham. Venham em nome de Jesus. Se você vier, venha como Zaqueu. Um coração alegre, um coração consciente do privilégio que Deus nos está dando pela sua graça. Venha no calor do amor de Jesus Cristo. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Pode vir, nós estamos esperando. Jesus não violenta corações, ele não estupra a alma de ninguém. Ninguém é absolutamente violentado, ninguém é forçado a aceitar o seu convite. Mesmo no caso de Paulo, acerca de quem eu já ouvi pessoas dizerem que Jesus entrou de sola com os 2 pés no peito do homem e ele não teve nenhuma outra alternativa, mas mesmo aí, pegando a Paulo como tipo dessa conversão dramática e absolutamente eficaz e irreversível, devemos dizer que a ação do Salvador sobre Paulo não foi de maneira alguma uma ação violentadora. Pelo contrário, existe nos elementos do fenômeno da conversão de Paulo todos aqueles tópicos que caracterizam o diálogo, que caracterizam de alguma maneira uma relação pensada, uma relação inteligente, uma relação de ida e de vinda, onde os implicados trocaram informações entre si. Se não notem, havia questionamento, havia esclarecimento racional e havia intenções reveladas naquela conversão de Paulo. O questionamento aconteceu porque Jesus manifesta-se a ele e lhe faz uma pergunta antes de qualquer coisa. Saulo, por quê? Quais as tuas razões? O que subjaz por trás do teu ódio? Quais são os motivos que te levam a agir assim? Faz um retrospecto, entra em ti mesmo. Tenta discernir as razões que te levam a agir de maneira tão compulsiva como tens agido. Por que me persegues? Também houve esclarecimento racional através do diálogo. Paulo então voltou-se para Jesus e disse: quem és tu? E ele ouviu uma resposta objetiva de alguém que disse: eu sou Jesus. Um Jesus tão real que estava atrelado à realidade histórica, porque Jesus acrescentou dizendo: a quem tu persegues. E esse era um dado real. E mais ainda, as intenções de Jesus para com a vida humana, em relação a Paulo especificamente, foram objetivas e reveladas dessa maneira. Logo a seguir, Jesus disse a Paulo: levanta-te, entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Pois bem, queridos, o Senhor não violenta o coração de ninguém, e toda conversão é tanto mais profunda, é tanto mais legítima, quanto possa ser um acontecimento no qual apareçam esses itens que eu acabei de referir. Ou seja, quanto a pessoa possa ter se decidido por Jesus em função da reflexão, em função de um questionamento, em função de ter entrado em si próprio, ter avaliado as suas próprias motivações. Essa conversão é profunda quando ela acontece em função de que a pessoa recebeu esclarecimentos racionais através do diálogo, uma compreensão séria das intenções de Deus. Acontece que na atualidade, muito da nossa convocação ao discipulado acontece através do medo
ou através do oportunismo que explora as carências. Quase sempre é assim que se vai fazendo discípulos entre nós. Ou lançam-se os medos mais terríveis, faz-se as ameaças mais tenebrosas sobre as pessoas, ou então exploram-se as carências, as necessidades, as crises, de uma maneira extremamente manipuladora e nem sempre com a necessária honestidade para asseverar às pessoas quais são de fato as implicações de um projeto cristão completamente vinculado à pessoa do Senhor Jesus. Eu quero que você pense nisto, porque é muito provável que de maneira alienada, não mal intencionada, mas você mesmo seja daqueles que estão tentando produzir discípulos, ou através do medo, que só gera neuróticos, ou através da exploração das carências humanas, o que faz com que as pessoas simplesmente tomem uma decisão de hora, de momento, mas não se aprofundem de maneira radical no compromisso com o Evangelho. Pois bem, gente, o nosso desafio, o que está posto diante de nós, é fazermos discípulos através e mediante uma pregação inteligente e uma pregação lúcida, que não esconda as implicações do que significa de fato a vivência do projeto do Evangelho. Jesus não faz, sob hipótese alguma, lavagem cerebral. A gente nota isso de uma maneira extremamente objetiva e sem qualquer titubeio ou sem qualquer dificuldade quando observamos o grupo dele, as pessoas que com ele andavam, aqueles que se envolveram com a esperança do reino de Deus conforme anunciada por Jesus. Eram pessoas que continuaram absolutamente indivíduos e não foram programadas, não foram padronizadas, não foram transformadas em androides dos sonhos de Cristo. Continuaram absolutamente definidas como sempre foram, em termos de personalidade, de individualidade ou de temperamento. Notem que no grupo de Jesus, o Pedro, que era falante antes, continuou falante durante e depois. O Tiago e o João, que eram os Bonerges, os filhos do trovão, continuaram trovejando. E mesmo João, a quem a gente pensa sempre como uma pessoa extremamente cândida, não nos esqueçamos de que quando ele passou pela Samaria para preparar caminho para Jesus, que estava indo para Jerusalém, não foi bem recebido, encontrou o Senhor e disse: tu gostarias que nós fizéssemos descer fogo do céu sobre esses impenitentes, não é? O Tomé continuou completamente questionador. Eu dou graças a Deus pelo questionador Tomé, porque sem ele nós não teríamos algumas das revelações mais tremendas de Jesus nos Evangelhos. Nós gostamos muito de dizer que o Senhor afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas essa afirmação só aconteceu porque tinha um lá que achou que não estava bem explicado. E disse: Senhor, como é que a gente pode saber o caminho? E foi, e pediu um esclarecimento, uma explicitação de objetivos históricos de Jesus, e foi por isso que apareceu essa declaração. Também Mateus, que era coletor de impostos, continua economista, mesmo escrevendo seu evangelho. Não há nenhum evangelho onde apareça mais a questão do dinheiro e quanto valia cada coisa do que esse de Mateus, porque ele não foi de maneira alguma programado para ser uma outra coisa do que ele foi. Ele continuou sendo. Seu arcabouço histórico continuou nele. Ele estava agora só sendo trabalhado, esculpido, moldado pelo projeto do reino de Deus. E ainda mais, no grupo de Jesus havia liberdade. Alguns dormiam durante as vigílias. O pessoal tinha liberdade para puxar um soninho durante as vigílias. Há pelo menos 3 vigílias nos evangelhos onde o pessoal aparece dormindo, né? Mesmo na última, no Getsêmani, o Senhor Jesus queria um pouquinho mais de solidariedade, foi lá, chamou uma vez, eles levantaram grogos, dormiram de novo, ele chamou outra vez, e eles tinham tanta liberdade que mesmo na segunda vez abriram os olhos e dormiram de novo. Também alguns falavam os seus segredos sem quaisquer constrangimento, falavam das suas aspirações sem qualquer inibição. Vocês lembram da mãe de Tiago e de João, que teve a coragem, o descaramento
de se aproximar de Jesus diante do grupo inteiro, dizer: Senhor, eu quero te pedir que quando o teu reino chegar, tu faças esses meus 2 filhos ficarem em posição de privilégio, um assentado à tua direita, outro assentado à tua esquerda. Já pensou se isso seria possível em alguns grupos evangélicos onde a mera respiração mais ofegante é sinal de irreverência? É quase uma blasfêmia pulmonar. Ou mais ainda, gente, naquele grupo de Jesus, alguém tinha coragem de discordar de Jesus. Não é de não entender bem as coisas, como foi o caso de Pedro, que mesmo depois de ter feito uma confissão de fé tão ortodoxa, não entendeu o que Jesus estava dizendo, a mente era obturada, e questionou, dizendo: Senhor, esse negócio de ir para a cruz, nada disso, é uma mente assim muito lúgubre, escura, tu estás melancólico, deprimido, não estou te entendendo. Ouviu o Senhor Jesus dizer um negócio drástico para ele, né? Para trás de mim, Satanás. Ainda bem que ele mandou só o Satanás, o Pedro ficou. Mas havia liberdade para a pessoa chegar e dizer o que estava pensando, o que estava sentindo, o que estava entendendo e o que não estava entendendo. E também, alguns tinham a coragem de tomar a palavra em momentos soleníssimos. Não houve momento mais solene em termos de culto glorificado nas páginas dos evangelhos do que aquele culto no Monte Hermon durante a transfiguração, né? Estava um time de primeira linha ali. O Senhor Jesus glorificado, Moisés e Elias apareceram em glória, o Pai falou: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. O Espírito Santo estava ali glorificando o Filho, né? Moisés representando a lei, o Elias a profecia, os discípulos a igreja. Havia uma síntese histórica do projeto de Deus acontecendo ali. E algo tremendo que Mateus diz, que depois de toda aquela apoteose, Pedro tomou a palavra. Eu acho isso tremendo, né? Você imaginaram um sujeito assim se meter numa reunião com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Moisés e Elias, e tomar a palavra no meio da conversa de Moisés com Elias e Jesus, falando da glória, da cruz, da ressurreição, da ascensão, tomou a palavra. Isso é muito diferente do que acontece no nosso meio, não é, gente? Mas era justamente por causa dessas coisas, desses indícios que eu acabei de falar, é que eu afirmo que o grupo de Jesus era um grupo que tinha saúde mental. Porque Jesus não violenta os corações e porque Jesus de maneira alguma quer produzir pessoas em série, não faz lavagem cerebral sobre hipótese alguma. E qualquer religiosidade que começa a produzir as pessoas em série, tipo o veículo da Volkswagen, e que de acordo com o ano vem o modelo, de acordo com a cabeça de um certo líder obsessor, surgem os seus soldadinhos de chumbo. Então há algo de extremamente errado aí, e eu quero dizer a você que esse projeto pode falar de Jesus, pode ter cara de cristão, pode ser dentro de uma igreja cristã, mas não está realmente produzindo discípulos conforme o projeto de Jesus Cristo e que nos foi revelado nas páginas dos evangelhos, na Bíblia. A maior demonstração de que Jesus quer, andando com Ele, pessoas que realmente fizeram uma opção consciente, está na ocorrência descrita em João, no capítulo 6, do verso 60 em diante. Vocês se lembram de que Jesus estivera falando com a multidão que o cercara a respeito de que era hora de que as pessoas o procurassem, não por causa das suas carências apenas, não porque tinham comido pão, achado bom, se alimentassem sem ter que dar duro, né? Cair do céu, brotar do cesto, enfim, aquela realidade milagrosa que Jesus tinha operado quanto à multiplicação dos pães e peixes. E o grupo se viciou e começou a seguir a Jesus apenas em função dessas benesses. E Jesus os para no seu frenesi histórico e começa a questioná-los e dizer que a grande comida que as pessoas tinham que comer era a assimilação da sua vida. Se vocês querem realmente um alimento que fica para a eternidade, então comam a minha carne, bebam o meu sangue. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ser meu discípulo implica em vocês assumirem a minha vida e viverem coerentemente com a minha palavra.
Deixem-se vazar, penetrar, pervadir pela minha vida. É como comer minha carne e beber o meu sangue. E isso acontece, essa transposição de mim para dentro de vocês, através da minha palavra, que é espírito, que é vida. E o interessante é que os discípulos festivos, pessoal do oba-oba, que estava empolgado com essa história de esperança do reino de Deus, mas que não tinha levado isso a consequência alguma, ficou chocado com essa palavra de Jesus. E é isso que me consola extremamente, quando algumas pessoas, porventura, chegam a me dizer que as coisas que de vez em quando a gente prega são duras e difíceis de serem ouvidas. É porque Jesus, em momento algum, esteve preocupado em apenas engrossar o caudal dos seus seguidores. A grande preocupação de Jesus era aprofundar no coração daqueles que o seguiam uma qualidade de compromisso que nem a morte pudesse arrancar dos seus corações. E o grupo, então, chocado com o que Jesus falara, começa a debandar. E muitos já não andavam com ele. E ele próprio questiona os seus discípulos, dizendo: quereis vós também retirar-vos? É quando Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Esse é um caminho sem retorno. Tu tens, e só tu tens, as palavras da vida eterna. E nós estamos arraigados e comprometidos com essa esperança do reino de Deus que tu enfiaste nos nossos corações e fizeste descer fundo nos nossos próprios seres. Queridos, quando alguém ouve a palavra de Jesus, não está de maneira alguma encurralado dentro da única opção histórica. Quero que você preste atenção no sentido de que há também uma opção para fora do discipulado cristão, que é uma opção histórica trágica e que implica em náusea, em angústia, em dor, numa vivência e numa existência absolutamente afastada de qualquer projeto que a gente possa chamar de intenção e de vontade de Deus para a vida humana. Vivemos num mundo de guerras, violência, injustiça, roubos e crimes provocados pelo ódio que habita no coração dos homens, tornando as pessoas escravas do medo. Desentendimento familiar, mentiras, engano e corrupção, alienação, miséria, injustiça social e indiferença já fazem parte do nosso dia a dia. Muitos dos que buscam libertação para seus conflitos e problemas em seitas e religiões acabam sendo escravizados. A opção para fora do discipulado é de uma vida vazia, escravizada e sem perspectiva. Bom, isso é terrível, mas você deve saber que essa realidade é possível ainda que você seja membro da igreja. Algumas pessoas, enquanto me ouviram introduzir esse VT que acabou de passar, devem estar pensando que nós aludíamos apenas àqueles que estavam lá no Vale do Amanhecer, ou que estão aí nos terreiros de macumba, ou que estão matando as pessoas na esquina, ou quem sabe estão vivendo algum tipo de existência onde o amargor e a infelicidade aparecem de maneira inquestionável. Mas eu quero dizer a você que é possível estarmos dentro da igreja e vivendo fora do discipulado, o que é trágico, porque às vezes estamos imersos na instituição religiosa, mas não conhecemos o Senhor. Eu quero que você ouça o que Jesus diz em Lucas, no capítulo 13, num texto chocante que vai do verso 22 até o verso 30.
onde ele diz que um dos grandes perigos, um dos grandes riscos que nós religiosos podemos ter é o de pensarmos que inerentemente aos nossos compromissos religiosos existe a realidade da nossa ligação com Jesus. Não há nada mais falso, não há nada mais perigoso, não há nada mais preocupante. Notem que Jesus mesmo nos diz neste texto de Lucas 13, que alguns que se julgavam extremamente íntimos dele apenas por causa de ligações estruturais, institucionais ou religiosas, haverão de ouvir, no dia da decisão, diante dele, uma afirmação terrível. Ele dirá: eu não sei de onde sois. Aí você pode dizer: mas Senhor, eu era da Assembleia de Deus, eu era presbiteriano, eu era hipercalvinista, eu gostava muito de Wesley, eu fazia parte da igreja Coração de Jesus, ou então eu era do Centro Espírita Jesus, Maria e José. Seja de onde for, Jesus está se referindo a judeus. E os judeus tinham uma ligação com a história da salvação muito parecida com aquela que nós, cristãos, igreja, temos com a história da salvação. É trágico o que está dito aqui, é de uma veemência tremenda. Quando Jesus olha para aqueles religiosos estruturados numa religiosidade vazia, cristalizada e ao mesmo tempo já esclerosada, entupida, aonde não se permitia passar a novidade, a liberdade da graça de Deus, Jesus lhes diz: tomem cuidado, porque apesar de pensarem que esse estruturalismo lhes garante relação comigo, vocês podem um dia ouvir a mim mesmo dizer: eu não sei de onde vocês são. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz que é possível viver a comunhão eclesial sem que se viva em Cristo. Essa porção da palavra de Deus que eu citei em Lucas, no capítulo 13, nos assevera que uma das coisas chocantes é a afirmação de que algumas pessoas dirão, conforme está no verso 26, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Nós tínhamos uma certa familiaridade contigo, intimidade. Nós fazíamos parte daquele grupo que sentava perto de ti. E Jesus diz que isso não significa absolutamente nada. Ele pode dizer para pessoas que estão iludidas com essa perspectiva de vida: eu não sei de onde vocês são, não me lembro. Ele também diz que a frequência ao lugar do ensino pode ser ainda uma frequência sem Cristo. Está dito nesse mesmo verso 26 que alguns dirão a ele, como que tentando refrescar a memória de Jesus, por lhes ter dito: não sei de onde sois. Eles afirmarão: Senhor, tu ensinavas nas nossas ruas. Numa linguagem não judaica, numa linguagem evangélica, alguns dirão: eu frequentava a escola dominical. Nesse texto, Jesus faz uma seríssima advertência a todos aqueles que pensam que estão seguros simplesmente porque vão à igreja ou porque iam à sinagoga nos dias dele. E ele nos diz algumas coisas veementes. A primeira é que ele não quer somente ortodoxia, ele quer ortopraxia. Ele não está apenas preocupado se nós aceitamos ou não uma confissão de fé considerada sistematicamente perfeita. Ele quer saber é o quanto essa confissão de fé se transpõe para a vivência da nossa existência, o quanto o credo é acreditado por nós a ponto de que a nossa vida aconteça de tal maneira que o Evangelho tenha crédito pela nossa existência. Ele afirma isso quando diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que entrará no reino dos céus é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu querido, minha querida, vocês que estão aí pelo Brasil todo, vocês que estão aqui neste auditório, por favor, prestem atenção. Jesus diz: confessem menos até do que têm confessado com os lábios, e confessem mais a mim mesmo com as suas próprias vidas. A ênfase de Jesus não está no dizer, a ênfase de Jesus está no fazer.
Notem como ele diz, alguns dizem, Senhor, Senhor, mas a minha preocupação é com o que fazem, se fazem ou não a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu sei que talvez para alguns seja um pouco cansativo, mas eu gostaria de assim mesmo ler uma porção da Escritura que deve ser algo a ecoar de maneira profunda nos nossos ouvidos nesse tempo de tanta irresponsabilidade, de tanto descompromisso, de tanta festividade inconsequente em relação à fé cristã. Vejam o que Tiago diz no capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. Ouça isso com toda atenção, por favor. Meus irmãos, qual é o propósito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, diz Tiago, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça e foi chamado o amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A ênfase de Jesus é numa vida que encarne a sua palavra e não meramente que confesse uma fé inconsequente e que não tem nenhuma implicação transformadora e alteradora na existência dessas pessoas e das outras que com ela porventura convivam. A segunda realidade que nos choca diante de Jesus é a seguinte: ele não quer somente carismatismos, mas um carisma comprometido com a justiça e identificado por um projeto de vida no qual Jesus seja o modelo. Ouçam a força de Mateus 7, 22 e 23. Muitos, não são poucos, são muitos, naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi, diz Jesus, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Há algo seríssimo aqui. O Senhor está dizendo que os nossos carismatismos, que não desembocam numa vida vazada pelo carisma, pela graça de Deus, que nos faz comprometidos com a vivência da justiça e com os valores do reino de Deus, é um carismatismo inócuo. Você pode ser do tipo que recebe visitas na sua casa e profetiza coisas sobre eles. Você pode ser até do tipo que é chamado para exorcizar pessoas. Você pode ser até aquele que faz reuniões de cura divina. Mas se a sua vida não está jungida à prática da justiça, então saiba, você é uma grande mentira e o seu carisma não serve de absolutamente nada, porque o carisma que aparece como legítimo diante de Deus é aquele que infunde em nós um compromisso com a justiça do reino de Deus, com os valores do Evangelho e com uma vida que acontece de modo santa diante do Senhor. Meus queridos, Jesus não deseja que ninguém se aproxime dele
porque não tenha outra opção ou porque esteja com medo. Isso me faz lembrar de Dostoiévski. Dizem alguns historiadores que Dostoiévski, no final da vida, estava preso numa prisão na Sibéria, havia muito frio, neve, gelo em volta, e ele escreveu dizendo: alguns momentos meu coração fica muito deprimido e aflito, toma-me uma melancolia enorme, a vida parece não ter nenhum sentido e eu fico completamente infeliz e triste. Mas é justamente nesses momentos em que Deus, na sua graça, me faz sentir a presença de seu Filho, de Jesus de Nazaré. E aí então eu percebo que não há ninguém mais meigo, nem mais doce, nem mais cândido do que Jesus. A tal ponto, eu lhes digo, que se hoje alguém se aproximasse de mim e dissesse que Jesus não é a verdade, ou mesmo me dissessem que Jesus está contra a verdade, eu lhes diria: vão e fiquem com a verdade, porque daqui para frente tudo que eu quero é estar com Jesus. Meus amados, eu sou um discípulo não porque eu quero um loteamento no céu, não estou preocupado com nenhum tipo de condomínio celestial. Não sou discípulo porque tenho medo de um caldeirão fervente no inferno. Eu não acredito que o inferno seja uma grande panela de sopa cósmica. Eu sou discípulo porque o amor de Jesus Cristo penetrou a minha vida e me constrange, com céu, sem céu, seja como for, eu sou de Jesus. Não estou seguindo porque Deus fez uma barganha comigo em relação ao céu. Não estou seguindo porque Deus tem me amedrontado com relação ao inferno. Eu estou seguindo a Jesus porque seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. O ser humano é escravo da sua liberdade. É alguém que não é um programado, ao contrário, é tão livre que pode até escolher ser escravo. O ser humano não é apenas livre para deixar de ser escravo. É por isso que todos nós temos que decidir o que fazer daqui para frente. Ser discípulo ou não ser discípulo é a grande questão, que você não pode deixar de escolher. Imagine só que você tem que tomar essa decisão tanto quanto teria que tomar uma outra se você estivesse dentro de um barco num rio cheio de corredeiras que está correndo para a beira de um precipício, para uma cachoeira. Quais são as suas opções? Você tem que decidir. Ou você pula do barco e nada, ou você pega uma corda que tem ali no barco e tenta laçar um galho de uma árvore para se puxar para lá, ou então você rema amalucadamente contra a correnteza, ou então você cruza os braços e não faz nada. Mas mesmo cruzar os braços e não fazer nada é uma decisão. Eu quero dizer a muitos de vocês que estão aí com os braços cruzados, que cruzar os braços não significa não escolher, significa apenas escolher cruzar os braços. O que implica, no caso de estar andando a favor da correnteza da morte, em despencar-se. Eu quero convidar hoje você a escolher, a assumir o discipulado, acreditando que essa escolha não é sua somente, é resultado dessa benfazeja e poderosa ação do Espírito Santo na sua existência. Será que você, cristão, não está se iludindo na caminhada? Pode ser que você seja do tipo sacramentalista, aquele tipo que diz: tu comias conosco, nós tomávamos a ceia do Senhor. Pode ser que você seja do tipo catequizado, daquele tipo que diz: eu assisti os ensinamentos nas ruas onde o Evangelho era pregado. Pode ser que você seja do tipo ortodoxo, que vive dizendo Senhor, Senhor. Ou pode ser que você seja do tipo carismático, que se impressiona com milagres, mas a sua vida não tem o conteúdo do compromisso com o Evangelho. E, portanto, apesar disso tudo, pode ser que você não conheça o Senhor. Hoje eu quero convidar você a tornar-se um discípulo de Jesus. Apesar de ter verniz cristão e tanto tempo de caminhada, eu lhe pergunto: será que você não deseja hoje entregar a sua vida a Jesus? Entregar a vida a Cristo é mais do que ir à igreja, é mais do que se identificar com um grupo evangélico. Entregar a vida a Jesus é entregar a vida toda, toda a vida, o tempo todo a Ele. Eu quero convidar você agora
tomar uma decisão. Eu não vou poder ver, mas eu gostaria de pedir a vocês que estão aqui, do Paraná até o Amazonas, me ouvindo nesta noite. Há muitos de vocês que estão aí na igreja há muito tempo, mas nunca aprofundaram seus vínculos e nunca se decidiram, nunca houve uma ruptura na direção de Jesus. Se alguma pessoa aqui desejar fazer esta oração comigo, pode fazê-lo agora. Vamos orar. Pai, eu quero pedir que nesta hora o Espírito Santo esteja trabalhando em dezenas, centenas de vidas que estão nos ouvindo, nos nossos auditórios espalhados por este país, e também aquelas que estão nos pegando com antenas independentes, como dezenas de pessoas têm apanhado essa imagem e essa nossa voz por todo este país. E quero rogar que nesta hora o Espírito Santo esteja gerando uma ruptura, promovendo uma passagem nas vidas dessas pessoas para dentro de um compromisso irreversível com o teu reino. Rogamos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.
alegria poder estarmos novamente no nosso momento de debate aqui, em que muitas praças têm ligado, nos fazendo perguntas a respeito da aula de hoje. De São Paulo, o pastor Daniel Vera faz a seguinte pergunta, na Igreja Evangélica do Planalto Paulista. Para seguir a Jesus, ele nos recomenda que abandonemos tudo, inclusive a família, conforme o texto de Mateus 19, 29. Portanto, como seguir a Jesus e atender a família? Bom, uma das primeiras regras de interpretação da Bíblia diz respeito ao fato de que nós não podemos fazer uma interpretação jamais de um texto isolado. E esse é um axioma hermenêutico, é um princípio que todos nós devemos observar quando estamos lendo um texto bíblico. Por exemplo, esse mesmo texto de Mateus aparece também em Lucas. E lá em Lucas há uma palavrinha que é absolutamente essencial à compreensão desse texto. Mateus é meio cru, mas Lucas agrega a essa palavra de Jesus um elemento completamente esclarecedor. E a palavra que Lucas agrega é a palavra renunciar. Mateus chega a dizer que não odeia seu pai, mãe, não sei o que, é uma coisa muito forte, né? Mas Lucas diz que não renuncia, e a renúncia não significa o abandono. Renúncia significa um desenraizamento emocional, no sentido de que a vida não está obcecada por aquela possessão. É o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, a sua primeira epístola, quando ele recomenda aos casados que, em função dos dias serem difíceis, de serem maus, era importante que aqueles que não eram casados vivessem naquele estado que estavam, e aqueles que eram casados estivessem como que preparados para deixarem de o ser a qualquer momento em função de alguma situação inusitada, drástica, uma perseguição e uma dificuldade que lhes pudesse acometer. Então, essa é a relação que devemos ter com esse texto, e esse é o espírito do ensino de Jesus interpretado por Paulo, né? Não se nega o amor à família, ao contrário, ele é afirmado como o segundo amor da vida humana. Quando a gente lê, por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, se diz que o primeiro amor que se tem que ter é esse amor por Deus, e o verso 18 de Efésios 5 nos manda estar cheios do Espírito. Isso resulta de uma relação intensa com Deus primeiro e com os irmãos também. Em segundo lugar, manda-se amar a esposa, e depois já o capítulo 6 de Efésios, versos de 1 a 4, nos manda amar os filhos. E aí então vem as outras relações de trabalho e, por último, o relacionamento eclesial em si. Então, a gente tem que entender a Bíblia com a Bíblia. Coisas espirituais se esclarecem com coisas espirituais. Então, o texto de Mateus tem que ser entendido à luz daquele esclarecimento que Lucas faz, e Lucas, por seu turno, tem que ser entendido à luz daquela interpretação de Paulo em 1 Coríntios 7, onde o que se manda é que se tenha um coração desapegado, para que, em meio a uma situação de requerência, de confrontação e de uma opção radical, porque a vida se imponha subitamente através de uma perseguição de alguma coisa assim, o discípulo não seja uma pessoa desavisada. Ao contrário, ele é alguém cujo apego maior na vida é o apego e a busca pelo reino de Deus. E essas outras coisas todas vão sendo agregadas para o nosso aprazimento na vida, e fora desses momentos e dessas condições de uma radicalidade absoluta, a vida tem que acontecer sempre priorizando os vínculos com a família, os vínculos variados para a existência humana. Pastor Caio, uma pergunta surge aqui do Rio de Janeiro. Se a opção para fora do discipulado é morte, escravidão, gemido, como está disposto na nossa apostila, Deus não estaria com isso condicionando a pessoa a obrigatoriamente ser discípulo? Não. O ser humano é livre até para ser escravo, né? Para escolher ser escravo. E é isso que acontece no Jardim do Éden, quando há liberdade, mas há uma porta para o ser humano não ficar preso à liberdade. E a porta para o ser humano não estar preso à liberdade é a referência da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque qualquer liberdade que não tem chance de ser escravidão é uma opressão, não é? E aqui abro um parênteses para falar, por exemplo, de algumas ideologias, onde se fala muito em
liberdade para comer, liberdade para trabalhar, liberdade para isso tudo, mas se não há liberdade para o sujeito também querer ser qualquer outra coisa, essa pseudo-liberdade, essa liberdade, aliás, é pseudo-liberdade, é escravidão. Então, lá no Jardim do Éden, Deus nos ensina que só há amor aonde se tem chance de odiar, só há obediência onde se tem chance de desobedecer, e só há liberdade onde as pessoas podem ter a escolha de dizer, não, eu quero viver nessa masmorra a vida inteira. Então, o espírito do Novo Testamento é esse, não há coação, o que há é um aviso. Você pode não ser discípulo, e é uma opção sua. Existir é nauseado, né? O Jean-Paul Sartre está aí na nossa geração para mostrar como é que um ser humano pode fazer uma opção consciente pela náusea, pelo absurdo, pela agonia, pela dor, e pela descriação, pela incógnita da vida e pela angústia de ser uma pessoa sem rumo, sem absolutos, sem referência, onde a única coisa absoluta é a certeza de que não se sabe coisa alguma. Lá de Fortaleza, o nosso irmão Jaime pergunta: nos tempos de Jesus, os discípulos demonstravam que seguiam verdadeiramente a Jesus. Baseado nisso, que tipo de cobrança, que tipo de postura poderíamos cobrar daqueles que fazem parte da Constituinte hoje, os evangélicos constituintes, como discípulos, na posição de discípulos, o que podemos cobrar deles? Cobrar tudo que o reino de Deus manda que se cobre de um discípulo. Em segundo lugar, cobrar tudo o que se deve cobrar de alguém que tem posição de ingerência no que diz respeito a traçar, a definir, pelo menos em teoria, as referências do que seja uma sociedade justa. E a Bíblia também, um livro de afirmações sobre as implicações do reino de Deus no âmbito social, na polis, na cidade, no ajuntamento humano. Justamente por isso a Bíblia também tem perspectivas políticas, ela também fala ao ajuntamento, à coletividade, e questiona os projetos sociais, se eles são ou não são projetos parecidos com o caráter de Deus, não é? Então os políticos cristãos têm que ser no mínimo profetas, profetas da justiça, profetas da equidade, profetas que se solidarizam com a dor humana, que fazem a opção pelos mais fracos da vida e nunca pelos poderosos a priori, pessoas que se comprometam com aquelas intenções de Deus. E há uma vasta cerca de quais são as preocupações de Deus no que tange ao bem-estar da espécie humana, não é? Então, um político evangélico não pode sair dizendo o que alguns políticos evangélicos têm dito por aí, não é? Advogando causas absolutamente esdrúxulas, autenticando poderes que por si só já estão apodrecidos e coisas desta ordem. A nossa oração, já que alguns estão eleitos e não deviam ter sido, é que Deus nos ajude no próximo pleito a sermos uma igreja mais lúcida, para elegermos pessoas que tenham não só o discurso do reino, mas que tenham também coragem de levar o discurso do reino às últimas consequências. E o discurso do reino é um discurso de justiça. O reino de Deus não é banquete, é alegria, é justiça, é alegria do Espírito Santo, é paz. Então, qualquer pessoa que queira representar o reino, e se ele é um político, ele tem que ter justiça, porque sem justiça não há paz, e sem paz não há alegria, não é? Uma sociedade onde não há justiça é uma sociedade que jamais terá paz, e uma sociedade que não tem paz nem justiça não vê a genuína alegria acontecer, vê no máximo a ilusão da Marquês de Sapucaí. Outra pergunta, pastor Caio, agora do pastor Paulo Emanuel Doro, lá de Belo Horizonte. Ele faz duas perguntas e nós gostaríamos de fazê-las conjuntamente, já que o senhor vai dar a resposta para a mesma pessoa. Como que o senhor vê o papel de um seminário no treinamento no grupo sodalício, que o senhor mencionou? Esta é a primeira pergunta. E como integrar neste treinamento os aspectos de disciplina ou discipulado sem que essa instituição se torne uma compulsão neurótica, trate isso neuroticamente. Como tratar estas duas coisas? Primeiramente, como um seminário pode se enquadrar neste grupo de
sodalício aí que o senhor mencionou? Bom, o seminário é sem dúvida uma comunidade sodalítica, não há a menor dúvida. Na medida em que o projeto do seminário não é um projeto funcional e estruturalmente definido no Novo Testamento, né? A igreja é que pode sair à procura enquanto comunidade. Quando eu digo igreja, eu não estou... A igreja é tudo isso, tanto o grupo modalítico quanto o grupo sodalítico são igrejas, não é? Agora, a igreja enquanto paróquia, enquanto comunidade, enquanto organização comunitária, que pode rastrear no Novo Testamento uma estrutura para ela, não é? Então, se tem presbítero, não tem presbítero, se quem está em cima é o diácono, como é que é? Porque há indicações dessa estrutura. Mas um seminário não. Um seminário, ele está fora desse âmbito de descrição neotestamentária imediata. Ele é resultado de certas necessidades do momento, assim como os mosteiros foram no passado, essa coisa inteira toda, né? As missões, as chamadas para-eclesiásticas são no presente e tudo mais. Agora, com relação a como integrar a questão da disciplina, nós dissemos na primeira aula que disciplina é parte do discipulado, né? Quando a gente pensa em disciplina, nós estamos falando no agente de escultura do discípulo. E não é aquele gesto in extreme que as pessoas tomam quando a comunidade resolve desligar alguém, não é? Aquela já deve ser uma situação extremosa, a última. Mas eu penso que um seminário, enquanto seminário, já é um grupo de discipulado, já é um grupo de disciplina, na medida em que está estabelecendo e avivando na mente daqueles que são os aprendizes noções extremamente claras e práticas do que seja a vivência do Reino de Deus. Então, essa disciplina da demonstração, do ensino, é o que acontece. As outras disciplinas, elas podem acontecer a nível de que todo grupo cristão, desde os mosteiros até os seminários, tem que ter certas regras que precisam ser obedecidas. Essas regras devem ser regras bíblicas e são essenciais, elas precisam estar presentes. O que gera caráter, o que se gera é uma geração de ministros irresponsáveis, pessoas esquizofrênicas, que são capazes de aparentar uma certa espiritualidade, falar como pastor, porque aprenderam o estereótipo no seminário, mas às vezes a gente percebe nos encontros de pastores por aí, como o grupo que mais difere e mais não se assemelha ao que é o modelo de um pastor, é o grupo dos próprios pastores quando estão longe das suas comunidades, né? Então, para que acabe essa esquizofrenia e o sujeito seja um só, com coragem de ser alegre, com coragem de ser sério, com coragem de ser como ele é o tempo todo em qualquer lugar, é preciso que o próprio seminário seja essa instituição onde a disciplina está presente, onde a liberdade está presente e aonde as pessoas aprendem a ser elas mesmas diante de Deus. De Manaus, pastor Caio, o irmão Geraldo pergunta: como um bom cristão identifica no seu coração qual é a vontade de Deus e a vontade das outras tendências que possam despertar o seu coração? Considerando que para ele é muito importante saber quem deve ter a iniciativa, se o homem pela sua vontade pessoal ou o homem movido, tocado por Deus no seu coração. Bom, acho que Paulo nos diz o que é preciso, lá em 2 de Timóteo, no capítulo 4, falhando minha memória, eu vou dar 3 versículos a mais. Entre o verso 7 e o verso 10, ele fala que Timóteo, ao ouvir as coisas que ele tinha dito, devia meditar em todas as coisas, porque o Senhor te dará compreensão. Vejam como os dois elementos estão presentes. A iniciativa do homem, que medita, que pensa, que elocubra, que raciocina, que tem bom senso. E de outro lado, a iluminação de Deus, que esclarece. As duas coisas andam juntas. Deus não anda esclarecendo as mulas das esquinas, nem ensinando os cavalos a latir, os cachorros a latir segundo a sua vontade, não é verdade? Agora, seres humanos inteligentes, Deus ensina a discernir e a pensar. Mas os ensina a pensar, porque Deus os dotou com a capacidade para tal. Então, respondendo a sua pergunta, você olhe para a sua Bíblia, leia-a com inteligência. Não seja desse tipo horoscopista da Bíblia, sabe qual é o tipo horoscopista? Esse tipo que entende que de Gutenberg para cá Deus fala assim, a gente abre a Bíblia e põe o dedo em cima. Eu digo que é de Gutenberg para cá porque antes disso ela não estava agregada dessa forma, impressa, né? Então quando as pessoas ficam dizendo, Deus me falou assim, eu digo só se for de Gutenberg para cá.
E Paulo nunca teve essa chance, que ele não podia abrir um rolo de pergaminho assim, botar o dedo em cima, né? Então, leia a sua Bíblia com inteligência, um versículo depois do outro, pense, tire conclusões. Eu, por exemplo, não fico abrindo a minha Bíblia e botando o dedo em cima para ver o que Deus está querendo me falar. Eu leio a minha Bíblia sempre, e quando eu estou diante de certas situações duvidosas, eu digo, meu Deus, em que lugar da tua palavra tu dizes alguma coisa a respeito disso? E eu vou lá e checo coisa com coisa, não é? E medito sobre estas coisas, e Deus nos fala com extrema clareza assim: medita no que tu acabaste de ouvir, porque o Senhor te dará compreensão de todas elas. É a receita de Paulo. Pastor Caio, lá de Poços de Caldas, o irmão Moacir, disse que ficou chocado com a igreja em quadro esportivo. E ele considera o templo como casa de Deus. O que é que o senhor acha? Parece que disse que ele estaria em choque com a passagem onde Jesus expulsa os mercadores do templo. Bom, o que Jesus fez ali no templo de Jerusalém foi expulsar os mercadores simplesmente porque aquelas pessoas estavam relacionando o que faziam ao culto. Vendendo pombinhas, vendendo sacrifícios, estavam vendendo culto, vendendo liturgia, vendendo religião, vendendo religação com Deus. O que tornou abominável o que eles faziam era justamente esse atrelamento do que faziam com a pseudo-ligação automática daquelas pessoas que adquiriam esses elementos litúrgicos assim descomprometidamente com Deus. Então, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele não está dizendo que no templo alguém não possa sentar para conversar, para qualquer outra coisa. O templo, inclusive, com exceção do lugar santíssimo, lá em Israel, era um lugar também comunitário, onde as pessoas se reuniam para outras finalidades também. Então veja, quando aquela igreja, aquele pastor disse que lá na comunidade deles estão fazendo um templo que vai ser templo, mas durante a semana vai ser também quadro esportivo, ele não está ferindo em nada o espírito do Novo Testamento. Ele estaria ferindo sim, se ele dissesse que domingo, enquanto ele prega, o pessoal joga basquete. Aí era um absurdo, não é verdade? Mas o templo não é templo de segunda a segunda, o templo só é templo quando o povo de Deus está ali. Quando o povo de Deus não está ali, é que ele é um prédio. Você não tem a menor dúvida disso. Deus não habita lá no prédio mais do que habita na cozinha da minha casa. Você também não tem a menor dúvida disso. Agora, eu acho que a gente precisa rever essa situação, porque, por exemplo, eu conheço algumas igrejas onde o que aquele nosso amado colega lá de São Paulo disse é ouvido como heresia, mas a gente vai a alguns cultos em algumas igrejas onde, desde o cachorro andando, até o diácono batendo papo, o presbítero conversando, o pastor, enquanto o pessoal canta o hino, está lá conversando com outros assuntos mais variados, e a regente está saindo no palco com a corista e tudo mais durante o culto. Isso para mim é que precisava ser encarado com azorrague, né? Porque no momento de culto se está brincando com as coisas santas de Deus. Agora, se reunir num lugar que domingo é um templo e se reunir por santidade e durante a semana jogar um basquetezinho, não vejo nenhum problema. Bom, gente, nós vamos ouvir um clipe muito gostoso do nosso amado Josué, pastor Josué, que está aqui conosco. A razão por que sigo no caminho de Deus é que sou atraído pelo amor. Agora vou ao amigo, posso encontrar em suas palavras tão meigas, ensina-me a amar. Seus braços fortes me aquecem, confortado foi o meu ser, como o barro do oleiro, ensina-me a ser. Canta minha alma ao amado, canta louvor ao Senhor, perfume é derramado, vaso
vaso quebrado do amor, canta minha alma ao amado, canta louvor ao Senhor, perfume é derramado, vaso quebrado do amor. Antes de encerrarmos o nosso programa, gostaríamos de novamente falar a respeito deste livro que Deus tem de melhor para a minha vida. Uma coleção de devocionais com muita sensibilidade que certamente vão tocar o seu coração e exigir uma resposta do seu coração e da sua vida, mas ao mesmo tempo com muita honestidade, com muita sinceridade, tratando das coisas de Deus para o seu coração. A Editora Vida está distribuindo este livro em todas as livrarias evangélicas do nosso país. Agora o pastor Caio com a palavra final desta noite. Bom, eu fiquei muito feliz na semana passada porque a nossa comunhão via satélite se manifestou bastante eficaz. Eu fiquei sabendo que na semana passada, enquanto nós dávamos as mãos e orávamos aqui, nos ajuntamentos dos grupos pentecostais o fogão caiu, e também nos grupos assim mais tranquilos, mais reformados, todo mundo orou gostoso, ninguém se escandalizou, não é? Um grupo não se escandalizou porque o outro estava em silêncio e o que estava fazendo barulho não escandalizou os que gostam de estar quietos. E eu fiquei até achando tão irônico que será possível que nós vamos precisar fazer comunhão via satélite com grupos em auditórios diferentes para que nós aprendamos a respeitar as nossas diferenças. Então aquele que ora fazendo barulho, não despreze o que ora em silêncio, e o que ora em silêncio não julgue aquele que ora fazendo barulho, não é? É o que Paulo diz em Romanos 14, tudo seja feito para a glória de Deus, com muita alegria. Nós vamos orar mais uma vez juntos. Eu peço que você pegue a mão do seu vizinho que está aí ao seu lado e vamos fazer essa corrente de fraternidade, de oração juntos em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque Tu és o Rei do reino, Tu és o absoluto dos absolutos, Tu és aquele a quem queremos servir com sinceridade, com integridade, com compromisso, em santidade e no poder do Espírito Santo. Pedimos-te agora por esses irmãos amados nos lugares mais diferentes deste país, rogando que Tu faças com que aquelas coisas que foram ditas hoje aqui e que vieram de Ti penetrem nos corações, mesmo naqueles mais fechados, dá que ninguém consiga se olvidar, ninguém consiga se omitir, ninguém consiga se esquivar da Tua voz e da confrontação que a Tua palavra e o Teu Espírito nos fazem. Também rogamos que aquelas coisas que foram meras opiniões minhas, que foram interpretações erradas que eu fiz, sejam esquecidas. Nós queremos que tudo que fique na mente das pessoas seja o que Jesus pensa, seja a palavra de Deus, Senhor. Nós queremos que ver acontecer neste país o levante de uma comunidade de discípulos engajados, vivendo a alegria e a seriedade do reino de Deus, vivendo a santidade e a liberdade do reino de Deus, vivendo os absolutos e as criatividades do reino de Deus. Pedimos que seja assim e que isso aconteça hoje sobre todos nós. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.